Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos e muito obrigado por se unirem a esse lançamento que estamos fazendo hoje. Estamos muito contentes de poder compartilhar este espaço e vamos esperar um pouquinho mais até que as demais pessoas ingressem. Estamos muito felizes porque foram mais de 300 inscritos, pessoas de 17 países da América Latina, diretores, gerentes e líderes de todos que têm a ver com a temática a qual vamos dedicar hoje. E também para aproveitar e ganhar uns minutos, ir apresentando os demais companheiros que vão compartilhar também com vocês hoje e também participar de todas as práticas que vamos transmitir. Então, bem-vindos. Santiago Randolph é o chefe de Customer Service e Soluções de Feed para Marketing One. Bem-vindo, Martin Rodrigues, o nosso chefe também de Mart Solution. E também bem-vindo a Alan Palácio do Setai, que é uma companhia com base na Europa, que é um parceiro de Marketing One, com tudo que tem a ver com o desenvolvimento de X-Solution e a ciência de dados aplicada aos negócios. Então, bem-vindo, Alan, muito obrigado por se unir a nós e por aceitar o convite de compartilhar esse espaço conosco. E depois de falar tudo isso, eu já vejo vocês perfeitamente. Eu acho que o que vocês acham de que se nós podemos começar e esquentar os motores e dar as boas-vindas a todos os usuários que vão nos acompanhar hoje e contar um pouquinho quais serão as nossas iniciativas no dia de hoje. Eu espero que todos possam ver muito bem a tela. Santiago, muito obrigado por compartilhar. Eu quero agradecer a todos mais uma vez e comentar quais serão os 6 pontos que nós definimos como expectativa do espaço. Se nós conseguimos, de alguma forma, preencher esses vazios ao longo da apresentação, nós vamos ficar muito satisfeitos. O primeiro tem a ver com reflexionar sobre a relevância que tem a transformação digital no mundo dos negócios e quais podem ser as distintas forças de transformação que podem favorecer a evolução dos modelos de negócio. O segundo ponto é nos deter sobre 2 grandes desafios que se apresentam para este marco de evolução, e o terceiro ponto, que também será muito interessante, é tratar de compartilhar um conceito que nós gostamos muito, que tem a ver com a possibilidade simultaneamente transformar os negócios enquanto conseguimos reformar isso, encurtar os gastos. E isso principalmente porque falar em transformação digital no ambiente, do que vamos falar agora nos próximos módulos, num ambiente onde tem pressão de margens, solução de margens por eficiências e pela captura melhor de rentabilidade nas operações, é muito importante que entendamos que as distintas plataformas que podem levar essa transformação digital dos negócios podem ter impactos a curto prazo também. Então, nós nos motivamos a avançar nesse sentido. Muito bem. Por último, nós vamos buscar elevar a gestão do conceito de Profit Manager com a ferramenta tecnológica correta, que nós vamos apresentar a FIP como a plataforma para vocês conhecerem e vamos procurar conectar a FIT juntamente com diversos conceitos e metodologias e práticas que são aplicadas tipicamente no Renove Management dos negócios. Então, Profit Manager são primos irmãos. Então, vamos tratar de fazer essa conexão e mostrar como através disso podemos projetar oportunidades com tudo a ver com os negócios. E, finalmente, nos focando mais na construção, nós vamos tratar de expor alguns modelos analíticos avançados que podem ajudar a otimizar os negócios e a capturar maior eficiência, o valor no mercado. Basicamente, é isso que temos para hoje. Não sei se Santiago tem algum comentário ou podemos seguir.
Bom, alinhado, como você dizia, com a expectativa de que se possa levar tudo isso que o Mauro mencionou, eu quero dar as boas-vindas a todos e eu não tive a possibilidade de dar as boas-vindas, então esperamos também preencher esses 6 pontos, que cada um de vocês possam agregar valores e disparadores e perguntas também para poder trabalhar tudo isso. Excelente, Santi, muito obrigado. E aproveitar para contar a todos também, estamos transmitindo ao vivo esse espaço em português. Se alguém quiser se somar a esta sala, podem migrar à sala onde estamos fazendo a tradução simultânea em português e para assim possamos participar todos. Temos muitos convidados do Brasil e essa foi a razão pela qual montamos esse webinar nos 2 idiomas. Bom, para esquentar motores e arrancar sem tirar muito tempo do valor e do espaço, eu quero falar sobre o Marketing One. Somos uma empresa líder de consultoria de estratégias e operações comerciais, somos especialista em go-to-market to end, estamos apaixonados em apoiar os nossos clientes na transformação de seus negócios, sobretudo nos comerciais e a captura de valor do mercado. E, de alguma forma, isso se vincula com o nosso propósito, que é moldar o futuro da consultoria comercial, contribuindo ao mundo melhor e ter mais impacto. Avançando um pouco mais e de maneira muito mais executiva, a nossa proposta de valor busca combinar práticas de consultoria ou de research de mercado com uma forte injeção de tecnologia e ciência de dados para conseguir uma proposta bem em classe, para, de alguma forma, ajudar os clientes no entendimento dos seus portas comerciais, quais são as tendências e como se pode tracionar sobre eles para evoluir de uma maneira exitosa. E, finalmente, como eu mencionei anteriormente, aportar muito valor na captura de revenue, de profit ou do mercado para que as operações possam seguir crescendo e ter maior margem. De alguma maneira, essa é a nossa proposta de valor 360, onde buscamos usar distintas tecnologias para entregar uma tecnologia melhor. Para que conheçam um pouco mais sobre o Marketing One, nós somos uma companhia que está operando mais ou menos 140 projetos anuais, temos uma margem de 85% de clientes recorrentes, é um alto nível de satisfação, 9,3 sob uma base de 10, estamos em 20 países da América Latina e tivemos a oportunidade de trabalhar com 8 grandes macroindústrias, as quais levamos e trouxemos excelentes conceitos e aprendemos muito. Então, mencionando isso, eu acho que podemos avançar com o primeiro módulo, certo? No dia de hoje, queremos compartilhar esses 6 módulos. Vamos arrancar com uma contextualização como ponto de partida, depois vamos aprofundar sobre o primeiro desafio que vemos sobre a transformação digital, que é o desenvolvimento das capacidades que tem que gerar essas organizações para poder se digitalizar e poder implementar um business intelligence de maneira exitosa. Vamos alinhar um pouco o conceito de Profit Management e como ele pode impulsar ou acelerar com uma correta gestão de Big Data e Business Intelligence. Vamos falar sobre essa complementariedade entre Profit Management, como eu comentei antes, e vamos fechar com o segundo grande desafio, que é tratar de ver uma organização de 100% de data-driven e as decisões críticas que se vêm tomando apalancados na inteligência artificial. Esses vão ser os grandes temas que vamos realizar e vamos fazer também um fechamento, um agradecimento final a todos os speakers e participantes de hoje. Vamos entrar com o primeiro, que é o contextualização como ponto de partida. Basicamente, nós falamos que nós estamos num entorno, um ambiente VUCA, que é de muita volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, hiperconectividade. Finalmente, um mundo hiperconectado. O grande desafio que as organizações têm
é de repensar os nossos modelos de negócio e, eventualmente, entender como podemos apalancar tudo o que estamos fazendo. Quando falamos de volatilidade, falamos da aceleração com que as coisas vão acontecendo, eles acontecem de uma maneira cada vez mais veloz e nos encontramos com uma realidade e os ambientes sintáticos são cada vez menos frequentes. Quando falamos de incertezas, principalmente falamos da maior dificuldade que vamos tendo para poder nos antecipar e prever o que vai acontecer no futuro. Então, isso gera um desafio muito grande, é aí onde a inteligência artificial pode nos ajudar e nos colaborar. Quando falamos de complexidade, claro que estamos falando de como as distintas variáveis vão gerando múltiplas relações de causa e efeito em diversas direções, a qual não estamos acostumados. E elas vão se somando cada vez mais variáveis na hora de tomadas de decisões ou interpretações desses sinais. Isso é uma complexidade muito importante. E temos que compreender como é esta vinculação e qual o melhor caminho a tomar para poder tomar essa decisão exitosa. Avançando com o conceito da ambiguidade, isso tem a ver como interpretamos a partir de várias arestas a mesma realidade, como podemos apalancar múltiplas informações para tomar a melhor decisão. E, finalmente, a hiperconectividade. Ela pode ser um grande vilão, porque gera uma maior complexidade, volatilidade, incerteza, mas também pode ser um grande acelerador e uma grande solução para poder responder a esse ambiente. Avançando um pouco mais, então, vamos comentar como nesse ambiente VUCA, nós de Marketing One temos 6 grandes forças correntes que podem chegar a favorecer ou a potenciar evoluções exitosas nos modelos de negócio. Em primeiro lugar, o mindset de agilidade das companhias são fundamentais, sobretudo pela ambiguidade, incerteza, provar curto, rápido, injetar ou cortar. Em segunda instância, a capacidade tech e de ciência de dados, um Big Data para poder utilizar não só como consumo, mas como matéria-prima, mas também como parte dos processos nas tomadas de decisões. Em terceiro lugar, a transformação digital é um conceito muito amplo, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. E também engloba múltiplas forças. E, finalmente, o quarto conceito que nós gostamos muito, que vai dar o que falar nos próximos anos, que tem a ver com o conceito da economia colaborativa. Não somente na última parte do negócio, mas também ao longo de toda a cadeia de valor. Vai ser muito interessante como as economias colaborativas vão nos ajudar a gestionar negócios mais eficientes, inclusive negócios que sejam cada vez mais, que tenham a ver com o ponto 5, que é a quinta força ou corrente de transformação que consideramos fundamental. Nos aproximar desse conceito de customer centricity de maneira exitosa e sim que isso gere uma erupção na venda dos negócios e é o grande desafio que todas as companhias das múltiplas indústrias que estamos trabalhando, não somente de bens massivos, de farmacologia, de tudo, estão tendo hoje em dia. E o último conceito que nos parece muito interessante é o conceito de sustentabilidade, que tem a ver com o triplo impacto do negócio, sobretudo por gerar coisas que possam durar no tempo, que cuidem a organização a longo prazo. Quando nós combinamos todas essas forças nesse ambiente VUCA, nós entendemos que nos próximos 4 ou 5 anos, as companhias que se encontram nesse estado, do qual chamamos de state of the art, são as companhias que conseguiram, em primeiro lugar, uma cultura que significa que combina no conceito de exploração e conceito que é transformar enquanto transformamos, aquelas companhias que conseguiram avançar muito na sua evolução a nível de transformação digital, aquelas companhias que conseguiram realmente ser uma companhia centrada no cliente, que tem um valor sustentável, as companhias que conseguiram realizar essa estratégia e segmentada e já conseguiram uma execução exitosa, simples, sem falhas.
aquelas companhias que conseguiram desenvolver ecossistemas de sistemas dinâmicos. Aqui falamos das companhias de data-driven, as que conseguiram implementar uma metodologia de insights, ou seja, a RISE Reset, que é um conceito interessante que vamos desenvolver nos próximos meses um webinar sobre isso. As companhias que também incorporaram essas capacidades tecnológicas para poder implementar a learning e inteligência artificial em processos estratégicos. E, por último, as companhias que conseguiram injetar economias colaborativas nos seus negócios, não uma atividade secundária, mas sim no core do seu negócio, atividades que vão terminar tendo um impacto no profit e também na sua proposta. Bom, avançamos, Santiago, por favor. Fechando rapidamente, sem aprofundar muito aqui, o que eu queria compartilhar aqui é que as organizações, para poder ser exitosa nesse contexto, também têm que desenvolver com sucesso a sua capacidade de aprendizagem exponencial. Se vocês puderem ver aqui na linha do tempo, podemos ver aqui graficamente 3 períodos de tempo onde as soluções e os modelos de negócio e a forma que são operados no mercado mudaram radicalmente, ou vão mudando radicalmente, mas podemos ver como se acelerou essa mudança. 20 anos, podemos ver aqui, entre 1990 e 2010, com conceitos como one size fits all, go-to-market monocanal, muito foco em eficiências, capacidades data e tech 1.0, estrutura de uma maneira mais funcional, liderança mais na parte transacional e etc. Depois, nos 10 anos seguintes, a evolução, nós já começamos falando de soluções customizadas, go-to-market multicanal, um foco em eficiência, mais canais, um pouquinho mais a 180 graus. Se começa a fazer os primeiros investimentos a níveis de capacidades data e tech, nada a ver o que está acontecendo agora, mas se começa a notar essa mudança nesse sentido. Já começa a entrar em modas, estruturas matriciais, e também se começa a diferenciar essa liderança relacional, que leva a outro nível a maneira de ver os negócios. Mas o que está acontecendo agora? Nesses próximos 5 anos, nós entendemos que todas as companhias que queiram ganhar a guerra e queiram ser exitosas, vão ser companhias que têm que trabalhar muito duro para conseguir executar soluções ou propostas de valor hiperpersonalizadas no mercado, e que isso saia dos planos e seja uma realidade, que planeje um go-to-market omnicanal, que não é fácil, aquela que consiga ter um bom foco 360 na sua cultura, onde entendam que os canais, o shopper e o consumidor são muito importantes, além da visão interna, e aquelas companhias que conseguiram evolucionar na sua transformação digital e levar a nível superior nas capacidades de data e tech. E, por último, que a companhia que são mais flexíveis na sua forma de operar, que estão acostumadas a trabalhar com estruturas neuronais e colaborativas, nos quais os líderes têm suas funções baixo conceito interessante, que é Enterprise Leadership, que está vinculado com organizações ambidestras, que servem não somente para formar, mas também para transformar. O que acontece? Quando falamos de transformação digital, ela na realidade, corta transversalmente todas essas transições e se conecta com todos os pontos que viemos falando. Isso nos leva à última coisa que vamos passar para o seguinte módulo. O que eu quero contar é que nós aprendemos, e aqui parece que está muito claro que a transformação digital não somente se refere à capacidade tech, mas também a nuclear múltiplos conceitos, e se requer uma mudança que começa a nível cultural e que arranca através da visão do cliente. E temos esse pequeno frente que, de alguma maneira, descreve quais são os 8 grandes pilares que, para Market One, a transformação cultural requer ou nuclear, para poder transformar o modelo de negócio em estratégias. E esses 8 pilares, como eu falei antes, arranca desde o entendimento dos nossos clientes e dos nossos consumidores, avançam com a reengenharia, está baseada nessa transformação, avança com a revisão dos modelos operacionais e, finalmente, trabalha com todos
os neighbors e todas as capacidades que temos, tanto a nível de tecnologia, que são as pontas do ponto 7 e 8, tecnologia, infraestrutura, Big Data, Learning, e, sobretudo, as capacidades que têm a ver com a estrutura e a organização da companhia, a liderança, a cultura injetada e as outras capacidades requeridas, assim tanto como na parte de processos, ferramentas e outros. Então, essa é um pouco da mensagem que a transformação digital veio para ficar, tem a ver com a maneira que vemos os negócios e não como uma iniciativa in and out. E aqui tem outras mensagens muito importantes que nós já lemos nas últimas semanas, que nós gostamos muito e queremos compartilhar com vocês, que são esses 2 comentários que temos aqui, que é sobre Gartner. Num estudo importante que eles fizeram sobre a transformação digital, detectaram que, por um lado, 1 de cada 2 companhias tem ainda uma incerteza muito grande sobre o seu plano de transformação digital. Não é claro, são incentivos ou iniciativas que não se conectam entre si. Então, aqui temos uma linda oportunidade para jogar aqui, armar um ponto de transformação de ponta a ponta para poder trabalhar de acordo com este plano. E, por outra parte, não menos importante, o processo não é tão fácil como pensávamos. Isso está gerando com que as pessoas estão levando 2 vezes mais o tempo que eles tinham estipulado e gastando 2 vezes mais para desenvolver esses projetos. E sabemos que isso não é fácil, mas sabemos que trabalhamos estruturadamente, coordenada, em cooperação, podemos conseguir muitas coisas. Bom, então, falando tudo isso, vamos avançar para os seguintes módulos. Vamos comentar que não vamos nos focar principalmente nesses grandes desafios que os nossos clientes estão tendo na hora de acelerar sua transformação digital. Por um lado, como podemos fazer da parte de digitalização, Big Data e Business Intelligence, e como pode ser incorporado, por outro lado, para que a tomada de decisões estratégicas sejam 100% avaliadas na ciência de dados em todas as plataformas que podemos chegar. Assim que eu agradeço a todos pela atenção. Santiago, a palavra é sua. Obrigado, Mauro. Deixa eu fechar algo sobre o que você dizia, que é o desafio da transformação digital. Se bem vemos que é uma realidade que as companhias estão levando mais tempo do que imaginavam, em tempo e investimento, e esse é o desafio onde temos que ir para fazer esse processo se acelerar. E a única forma para fazer isso, então, tratamos de resumir o desafio que apresenta a transformação digital, e também o desenvolvimento e também para converter as companhias que tomam decisões sempre baseadas nos dados, tirando o máximo proveito desses dados que temos. Então, dito isso, vamos passar para o segundo módulo, que fala justamente deste ponto. Desenvolvimento das capacidades e digitalização do Big Data e Business Intelligence. E vamos tratar de resumir isso nesse gráfico. Quando falamos de desenvolvimento de capacidades de digitalização de Big Data e Business Inteligentes, estamos falando de uso de ferramentas mais gerações de dados em distintos processos dentro da companhia, o acesso aos dados externos dos nossos clientes, do consumidor, do mercado, do concorrente, muitos dados. São dados que o grande desafio é como levamos esses dados à informação que nos sirva para captar insights e tomar decisões a partir daí. Então, tratamos de resumir neste gráfico, onde o grande desafio, como eu falava, é passar dos dados à informação. Isso significa aprender e desenvolver nas companhias a capacidade de poder nos conectar e explorar distintas fontes de dados, os acessos aos distintos sistemas que a companhia utiliza, distintos processos, fontes externas de dados, aproveitar dados ativos ou soltos que temos às vezes e que são relevantes para determinados processos ou análises, e como podemos consolidar tudo isso. Ordenamos isso, limpamos isso e começamos a processar tudo isso
para orientar as decisões. O segundo ponto que tem a ver justamente de como processamos esses diferentes dados, entrar num conceito mais técnico, mas também saber que temos dados estruturados e não estruturados, e o desafio está de que, como a pouco, vamos aproveitar todos esses tipos de dados, como tecnologia, como começam a cobrar muito valor, e isso aporta muitas informações e sabemos aproveitar e processar, então é necessário isso dentro da companhia, sem dúvida, essa capacidade de poder processar e analisar diferentes tipos de dados é necessário. E, bom, como conclusão de tudo isso, temos, então, muitos dados e alguns que possam, e isso tudo pode nos ajudar no processo. E como o Big Data aqui podemos ver que ele é super relevante. Como falamos hoje, antes podemos consolidar essa informação, ordená-la, limpá-la, porque isso tudo vai nos servir para tomar decisões e análise. E é um grande desafio, certo? Porque depois tem outros tipos de desafios, porque temos que ver qual tecnologia usamos para tudo isso, para um processo de grande número de dados, onde serão armazenados, a segurança, e isso tudo é muito relevante. Sem dúvida, é uma grande das capacidades e Big Data, que isso temos que trabalhar e fortalecer, e isso vai gerar muitas iniciativas por parte da nossa equipe, sobretudo conectar com o seguinte passo, de que como uma vez já tenhamos isso, podemos fazer o processo de limpeza, depurar as bases, ou então ver o que vai nos servir e, a partir daí, relacionar com todos os dados, os outros dados, com o entendimento do negócio, com o que está acontecendo no mercado, nos clientes, com os concorrentes, no que está acontecendo no ambiente, como mencionava o Mauro. Então, ter todo esse entendimento vai nos levar a interpretar de uma maneira melhor cada uma dessas análises que fazemos. Então, isso nos cobra, sem dúvida, uma grande relevância. E, por outro lado, começar a dar lugar justamente aos modelos de inteligência artificial. A inteligência artificial vai vir para facilitar muitos processos e, sobretudo, para nos orientar. Inclusive, em todo tipo de companhia, nós temos que começar a desenvolver modelos de inteligência artificial que vai nos mostrar e aprender com tudo que já passou na história, com todos os dados que temos, relacionando, encontrando padrões, e, a partir disso, começar a fazer recomendações e a caminho dessa análise prescritiva. Então, a data análise é muito relevante como capability, e um pouco do resumo de que como passamos para dados para informação, da informação para insights, e dos insights começamos a tomar decisões, e que essas decisões, sobretudo, têm que ser convertidas em ações. E aqui o conceito de agilidade se torna muito importante, como, a partir de tudo que vamos vendo e detectando, temos que reacionar rápido com modelos e provas que vão capitalizando essas oportunidades, ou eventualmente ensinando os modelos que continuem a se aperfeiçoando, entendendo e melhorando tudo o que fazemos. Então, pensando nesse último ponto, que é de analítica, queremos repassar isso. Seguramente são conceitos que muitos de vocês já viram, mas quando falamos de analítica, podemos falar de 3 ou 4 tipos de analíticas. A destrutiva, que tem a ver com o ver do passado, o que aconteceu no passado, relacionada com a analítica diagnóstica, que muitas vezes, quando fazemos partes da analítica da estrutura, podemos ver o que aconteceu no passado, por que isso aconteceu, e poder ver a causa ou o efeito da causa do que está acontecendo. E, a partir disso, construir e detectar padrões que nos permita ver mais adiante. Então, é a segunda parte, que é a analítica, que podemos ver, analisar o cenário, o que podemos fazer, tomar decisões, levando em conta tudo o que já aconteceu na história. Então, podemos ver aqui os resultados que podemos tomar. Essa analítica descritiva, ela é uma análise muito importante, que é realmente poder simular o cenário, as decisões que podemos tomar, que seja avaliando distintas possibilidades e alternativas,
de possíveis resultados diante de determinadas atitudes. E se falamos mais além disso, que vamos... ¿no? Y cómo empezamos a desarrollar modelos en la compañía. Ya Perdão, Alan mas nos va a eu contar estou más com adelante un poquito más de interferência. esto y va a profundizar, pero cómo desarrollamos modelos que, teniendo en cuenta toda la historia y la analítica predictiva, justamente, solo nos empiezan a recomendar dónde están nuestras oportunidades. Começa a ter y eso essa facilite más el oportunidade. proceso Isso de toma de decisión. facilita tomar decisões. Entonces, este es el camino de la Esse é o analítica, es hacia donde caminho, tenemos que ir, es hacia donde la a transformación transformação de digital, alguna de manera, alguma nos forma, lleva, porque, leva... como decíamos, de tudo isso veio para ficar, e se queremos aproveitar toda a informação e mudar esse resultado, temos que arrasar nesse tipo de processo e análise. E volta também o conceito da Big Data para poder sacar o maior proveito de todas essas análises e tomar cada vez mais insights que se convertam em recomendações e dessas ações. Então, necessitamos manejar bem o conceito de Big Data, ter um grande número de informação, uma variedade de informação, não trabalhar sem prever os resultados ou analisando certas situações, não só do ponto de vista, mas sim vinculando muitos dados que sejam complementares. A velocidade que possamos processar esses dados é muito importante, portanto, a velocidade para analisar, para gerar novos dados, para que possamos utilizar em outros processos. A veracidade desses dados é outro ponto-chave e, sem dúvida, o valor que cada um deles vai aportar às análises que estamos realizando e às decisões que necessitamos tomar. Então, para resumir, quando falamos de desenvolvimento de capabilities, como falamos, pode ser muito amplo, mas o que queremos destacar é uma capabilities que tem que ser que as empresas têm que trabalhar, é o de analítica, é o que vai dar ponta para que muitos processos e provas de mercado para determinado desafio que temos comecem a acontecer. Vou passar ao próximo ponto. E passado esses dois grandes conceitos, por um lado do ambiente, do contexto do que hoje está acontecendo, e entendendo também o valor da transformação digital e da analítica, como relacionamos isso. E eu também vou ampliar dentro desse contexto do que falava Mauro e dos grandes desafios. Temos que somar outras variáveis e outras situações que estão acontecendo com a crise de commodities, de petróleo, temas logísticos, do mesmo tema de hiperconectividade, bicanalidade, que inclusive faz com que cada vez o preço dos produtos sejam mais difíceis. Então, se quisermos seguir dando essa sustentabilidade ao negócio, nós temos que nos focar na rentabilidade. E por isso também um pouco do foco de Minor. Hoje em dia, nos vem passando com muitos clientes que nos últimos meses se ampliou muito a necessidade de colocar um foco na rentabilidade. Como reacionamos a isso? O primeiro conceito que vem na minha cabeça é como podemos melhorar o custo de serviço, como posso melhorar o preço e que isso seja suficiente para meus gastos. Então, eu quero falar com vocês sobre esses dois conceitos. E o profit to serve, o foco em servir tem a ver com que analisar e entender a quanto custa a companhia lançar o produto desde o projeto até o cliente. Temos que ver tudo o que pode acontecer ao longo desse processo, como ele chega ao cliente, todo o processo que vai ser feito durante isso. Temos que ver a parte de logística, a parte dos armazéns, os módulos de atenção, a forma de como se visita o cliente, como é feito o pedido, como se entrega, os investimentos nos pontos de vendas. Tudo isso tem a ver com o profit de servir, o foco de servir. E, sem dúvida, temos que construir modelos que nos dêem informação, visibilidade para cada um desses componentes. Analisar em detalhes e ver onde temos oportunidade, onde podemos capitalizar eficiência, é muito importante. Então, não só no parte do ponto de vista, o outro ponto de vista é o Market One. Já viemos trabalhando há um bom tempo e ainda assim não é muito eficiente. Quando falamos, por isso é muito importante o Profit Manager. Quando falamos disso, impulsionamos desde o custo de servir, somos mais eficientes, mas ao mesmo tempo temos que ver as oportunidades que temos para vender mais e vender melhor. E migrar desse conceito de
cost to serve a um conceito de profit to serve é muito relevante, é isso que temos que estar mais pendentes. Então, se podemos analisar a rentabilidade dos canais, a rentabilidade dos clientes, do território, produtos, marcas, se podemos analisar isso em distintos níveis, é importante ver de ponta a ponta todo o esforço comercial, porque eu posso ter mais capacidade para vender mais aos clientes, quanto custa o produto e quanto custa levar esse produto ao cliente. Temos que ter uma visão mais ampliada e no espectro de ações também, para poder gerar a partir daí, é muito mais viável. Então, tomando esse conceito e quando falamos de desenhar modelos de profit to serve, tem dois componentes que são muito importantes, que têm que formar parte desse modelo. Por um lado, trabalhar em parte de desenho estratégico, e isso tem a ver com entender a que alcance queremos que esse modelo chegue, ter uma claridade de informação que vamos ter disponível, a maturidade que a companhia tem em determinados processos para poder acionar em determinar a nível de produtos, de vendas, dependendo do nível de maturidade. Dependendo disso, nós vamos ver qual é o nível de profundidade que queremos dar a este modelo. Ou não somente o nível de profundidade é chegar à visibilidade que o produto tenha, ou uma visibilidade a nível de ruta ou de centro de distribuição, e onde vamos ficando, e sobretudo o alcance que vamos dar. Porque é muito importante quando temos nesse tipo, entender como o custo fixo, variável, que coisas vão ter um impacto no custo, quais não, quais são os gastos diretos que vão poder gestionar as operações, quais não. Então, com essa visão completa, ter essa visão completa é muito importante. Então, o desenho estratégico do Profit to Serve tem a ver com isso, definir o nível de trabalho, quais serão os componentes, quais queremos dar, quais vão ser as etapas, como vai ser projetados os gastos e como vai ser para interpretar a realidade de cada processo e levar isso a um modelo que realmente represente e quando vejamos os números sejam impactados com cada uma das atividades sucedidas ao longo dessa cadeia e quais são os critérios adequados. Isso eu conecto com os pontos que estão abaixo, que é um pouco da realidade que nós, e eu acho que muitas das companhias enfrentam quando usamos esse tipo de modelo, os desafios. Muitas vezes a gente fica em modelos muito high level, porque não temos o nível de informação como para ir a fundo, ou não temos a capacidade para processar maior volume de dados, ou eventualmente para aplicar distintos critérios. Muitas vezes, então, se termina determinando critérios muito alinhados para gastos que não dá uma visão completa do negócio, mas quando eu quero ir mais a fundo, não me serve para tomar determinadas decisões. E, sem dúvida, o tema da visibilidade, que também é muito importante, como fazemos quando temos um modelo de Profit to Serve e chegamos com um PN desse nível de profundidade, para, desde a visualização, poder encontrar as oportunidades, porque a data que é gerada é muito grande, é muito importante entender como ler essa informação para poder capturar insights. E outro tema que é muito importante, que eu também quis colocar aqui, é a praticidade. Muitas vezes, quando se trabalha nesse desenho estratégico, é muito fácil cometer um erro, né? Não é o modelo perfeito, e às vezes esse modelo perfeito, às vezes nos deixa longe, né, do modelo no tempo, e também nos deixa sem muitas iniciativas ou nunca termina, e vamos buscando a perfeição, e nunca terminamos, então leva muito tempo, o que não pode passar num modelo desse tipo. Então, isso, finalmente, se nós queremos ter que a rentabilidade seja gestionada e começar a dar forma ao conceito de Profit Manager, tem que ser um modelo que seja mais ágil, mais rápido. Então, no momento, temos que gerar iniciativas, impulsar ações e depois virá o tempo para ir melhorando isso. Então, é muito importante a praticidade e esse é um tema-chave.
E depois, outro componente do modelo, sem dúvida, tem que ser o método operativo. E quando falamos sobre isso, o desafio de passar, e também já aconteceu com a gente, ou com companhias que já trabalhamos, que nesse esforço de fazer uma avaliação de Profit Serve é um modelo que é feito uma vez ao ano, fazemos uma imagem, e com essa informação nós direcionamos algumas iniciativas, e algumas no tempo é bem longo, e depois se volta a atualizar essa imagem. E depois a outra parte de tecnologia que existe realmente é passar de um modelo estático a um modelo dinâmico que se atualize permanentemente, que cada iniciativa que vamos implementando a partir da informação que sai, podemos analisar esses dados que trouxeram, seja possível. Então, o módulo operativo tem que fomentar tudo isso. Por um lado, a atualização do modelo, mas, sobretudo, tem que ter um componente muito forte, como a informação pode ser gestionada e começa a tomar decisões e tomar orientações a partir dessas informações geradas, porque a informação, como dizíamos, relacionando com modelos analíticos, é o que nos vai dar mais história, reações de causa e efeito e mais inteligência para que os modelos sejam cada vez melhores e nos dê informação que diga o que passa se faz isso, ou também o que passa se podemos maximizar essa rentabilidade. E agora aqui também temos outro gráfico, acho que muitos de vocês conhecem, ele diz como detectamos oportunidades e dessas oportunidades definimos iniciativas e seguimos a aprovar essas iniciativas. Algumas são melhor que outras, algumas não são tão boas, umas são melhores que outras, então por isso trabalhamos com pilotos e também da parte da agilidade, que é muito mais importante. Mauro, queres falar alguma coisa? Não, é só um pequeno comentário, mas tudo bem. Bom, falando tudo isso e falando de todo o contexto, como o Mauro falou no começo, a ideia do espaço é falar sobre FII. FII é uma solução, pode ser que existam outras, mas é uma solução que nós de Market One, nós construímos a partir de toda essa experiência que contei a vocês, com os desafios que encontramos, com tudo que vemos e vivemos com nossos clientes e com as companhias. Sabemos que é difícil ter um modelo que possa ser atualizado recorrentemente, que tenha a visibilidade que necessitamos, que leia as diferentes equipes que se necessita. Então, surgiu o FII dessa maneira, que é uma solução tecnológica orientada na gestão e otimização da rentabilidade de diferentes negócios, que hoje tem duas grandes concorrentes, digamos, uma está em desenvolvimento e essa é o que vamos explicar mais adiante. Mas o primeiro que conseguimos foi consolidar uma ferramenta que permita calcular um modelo de custo de serviço muito potente e profundo. Essa ferramenta nos permite somar toda a informação que tenhamos disponível, que seja o tipo de dado que seja, podemos processar, ordenar e utilizar para esses modelos. E, sobretudo, podemos baixar o P&L e levar a distintas visões. O segundo componente é a visualização, que é a que eu dizia antes, que temos que acompanhar e simplificar o processo de interpretação dessas análises e, sobretudo, da definição das atividades. E o segundo passo que estamos desenvolvendo, espero que já esteja ativo nos próximos meses e à disposição, é como geramos esses modelos predescritivo. Já vemos como os modelos podem ter e tomar decisões a nível de pro-market, a nível de gestão comercial também. E é para lá que sabemos que não é suficiente ter a capacidade de processamento de grandes volumes de dados, poder interpretar também, mas sim temos que ir a um modelo que é do mesmo sistema, que possa marcar e recomendar onde estão as nossas oportunidades. Vou seguir avançando. Aqui vocês vão ver um pequeno vídeo. Eu não sei por que não está começando. Me desculpem. Bom,
Aqui a ideia é que vocês vejam um vídeo assim que eu puder passar. Construímos a ferramenta. Já vamos comentar algumas situações que nos passaram e sabíamos que tínhamos que ter algumas características que a distinguisse, que ajudasse e regenerasse algo que esperávamos. Uma delas é ter uma tecnologia que permita processar grandes volumes de dados, que seja trabalhar com um código que nos permita trabalhar distintos tipos de dado, nos conectar com uma característica, poder nos conectar a múltiplas fontes e, sobretudo, ter a flexibilidade de toda a informação que temos disponível, relacionar esses dados e decidir quando quero pegar um dado, qual é o filtro que eu tenho que usar. Tudo isso me vai ajudar a que realmente possamos ter a claridade de qualquer uma dessas partes da cadeia e saber quanto custa realizar isso, quais são os drivers de custo que impactam em cada uma delas. E cada decisão que nós tomamos, entender quando nos vai levar a uma economia e quando não. Isso é muito importante. Então, ter uma tecnologia que potencialize todo esse desenvolvimento é fundamental, a tipo de fonte de dados, a flexibilidade, que é super importante. Nós já vimos isso desde o ponto de vista não somente de poder dar ao modelo não só toda a informação, mas também utilizar múltiplos critérios, como eu dizia antes, nos modelos anteriores, que são os modelos que mais comum vemos. Era mais difícil utilizar mais de 4 ou 5 critérios, quando muito 6. E aqui, na verdade, a ferramenta nos permite infinitos critérios. Isso nos permite dar mais precisão a cada um dos cálculos que realizamos. Também temos a possibilidade de assignar distintos papéis, roles ao usuário, a informação que necessita, o acesso à informação e a visibilidade que ele quer ter. Então, e não é a mesma visibilidade que um diretor e um chefe de venda têm. Então, podemos designar essas autorizações. É isso que tratamos de construir com essa ferramenta, é realmente ter essa flexibilidade, ter a necessidade que cada autorizado tem. E, sem dúvida, no tema de manejo da informação, que é processar antes de transformar o dado de informação, armazenar essa informação de uma maneira segura e que vão complementando as tabelas constantemente. Avançando um pouco. Bom, enquanto você vinha falando magicamente, o vídeo funcionou, então estamos vendo as diferentes camadas de visibilidade, tudo que você está falando. E agora estamos na etapa onde estamos vendo a potência analítica aplicada à visualização. Então, pode continuar tranquilamente, Santi. Como eu dizia, o que tudo isso nos passa? Então, isso nos brinda uma ferramenta, isso o FI nos fornece. Você pode ter um maior nível que podemos trabalhar com maior dados fixos, gastos diretos e indiretos, tudo que pode se gestionar, sobretudo que possamos entender resultados em distintos níveis, como falamos com canais, regiões, modelos de atenções, rota ao cliente, categorias, marcas, infinitas formas de interpretar a informação. Isso se converte num volume de informação muito importante, mas que, sem dúvida, vai orientar muitas informações. O que eu queria, a continuação, é dizer que a importância está não somente em ter a rentabilidade e o foco na rentabilidade, mas também o foco em tomar decisões também. Está muito claro que temos que levar em conta outro tipo de informação no momento de tomar decisões, poder relacionar esse número
número, com uma grande ferramenta, com informação interna de segmentação de cliente, de rotas, entender como estão operando os modelos de atenção e, ao mesmo tempo, com informação externa, o que está acontecendo no mercado, qual a informação de share, como o nosso produto está transformando, onde temos maiores oportunidades, tudo o que aconteça no ponto de venda e também ao redor do ponto de venda, poder capitalizar essa informação, sem dúvida, nos vai permitir ter um espectro de decisão muito importante. E isso é algo que gera informação para todas as áreas. Muitas vezes já nos aconteceu isso, é um problema que a gente vê às vezes que é da parte de distribuição ou do marketing, e obviamente não. Se nós conseguimos tomar toda essa informação, consolidá-la, uni-la e tomar decisões, sem dúvida, a nível comercial, vamos poder outras decisões, como, por exemplo, como chegar ao cliente, com que frequência, quais são os distintos modelos de atenção que podemos definir, quais são os clientes que temos maior probabilidade ou potencialidade de desenvolvimento, crescimento, de melhoria da rentabilidade, quais não, redefinir a parte de marketing, rotas, estratégias de rota, frequência de serviço, a nível de trade marketing também, sem dúvida, poder ter informação para alocar melhor nossos investimentos, que cliente está impactado, está com o nível de investimento que estamos, que cliente quer reparar o serviço de ou reordenar o investimento dentro desse maioristas a nível de money management. E agora eu vou conectar com esse ponto muito importante, eu vou pedir para o Martim que explique um pouco e também entender qual é a rentabilidade que cada um desses produtos me deixa em cada um dos canais. Então, isso é uma fonte muito importante para tomar decisões a níveis operacionais e logísticas e também no financeiro, também como marco regulador de todos os dados. E, sem dúvida, o dono dos números, o dono dos resultados, que cada uma dessas oportunidades que se vê no mercado seja direcionada em suas distintas áreas. Realmente, a informação que pode ser gerada a partir de implementar esse tipo de ferramenta e esse tipo de modelos analíticos é muito importante e, por isso, queremos apresentar esse desafio do Profit Management e apresentar e dizer que o FI pode ser uma das ferramentas que possa nos ajudar a desenvolver essa ferramenta de analytics que vai sempre orientado à informação da rentabilidade do negócio. E, como eu dizia antes, um dos grandes pontos de contato e um dos grandes usuários da informação gerada é o management. Eu vou dar as boas-vindas agora a Martim, vou deixar você para que nos apresente a partir de aqui. Bom, agora sim, Santi, muito obrigado a todos. Vou falar, vai ser breve sobre esse ponto que o Santi está mencionando, que faz muita sinergia com o FI, que faz também sinergia com o TUSER, e que, em geral, está dentro da terminologia de Profit Management. A princípio, mencionamos dois grandes pontos na evolução de toda essa apresentação. O primeiro é o ponto que, se nós entramos no contexto da mudança, no marco com que as coisas, que o mercado vem mudando, as capacidades que vêm juntamente com essas mudanças e a digitalização. E, por outro lado, toda a pressão que estão recebendo as margens da companhia em termos de custo, de inflação. Agora, nesse momento que está. Então, essa combinação, esse contexto que implica dinâmica de mudanças, dinâmicas de atender a rentabilidade, não de maneira fácil, porque tem muitos componentes e variáveis aí dentro. Temos que estar vendendo, operando, é um mundo complexo. A inflação e os custos geram essa ansiedade, esse dia a dia de estar trabalhando sobre decisões que, na experiência e por geral, a gente vai vendo desde atrás, sempre por trás. Então, com essas mudanças, com essa corporação da Big Data, dessa dele intelligence, essa capacidade que a companhia está começando a desenvolver, que já entendemos que é um cenário que já pode ser projetado no futuro. Então, sabemos que aí temos oportunidade de ponta de profit management, e uma delas tem a ver como price
e Managing, que é um perfeito companheiro, um perfeito amigo ou amiga desse custo-service. Então, nos mantendo no foco da ferramenta FII, sem esquecer de FII, do que ele é capaz de gerar a nível transacional, é que eu vou comentar um pouco, brevemente, umas coisas básicas de pricing, que é uma ferramenta que é muito clássica, é muito antiga, ela que muito do que faz, que muitos que já trabalharam com pricing, ou não em pricing, mas que já ouviram falar há muito tempo, ela é antiga, e não somente essa ferramenta, mas muitas outras ferramentas ficaram relegadas pela falta de capacidade analítica ou de manejo de dados, que era o que o Santi estava comentando, que era sobre principalmente a flexibilidade do que essas ferramentas trazem nos mercados. As companhias que estão se adaptando e aprendendo a usá-las. Essa é uma ferramenta que ficou relegada no tempo, e agora eu acho que o melhor momento para começar a usá-la. Por quê? Porque entendemos que os dados, ou essa conexão que existe com esses dados, essa interface que vemos usando no conceito operativo e também de um modelo estratégico que o Santi apresentou ainda há pouco, é claro, para poder utilizar essa ferramenta, que continua também com o conceito de abertura. O pricing, que é um mundo complexo, que de múltiplas combinações e listas de preço, de descontos, de marketing, supply chain, deixa que dia a dia tenhamos que tomar decisões que muito agregadas, que é o pior inimigo de pricing. Então, é um momento para começar a trazer essa ferramenta, principalmente esta, e trabalhar a otimização do price management, que é realmente potente, de quando a informação está bem utilizada, não importa, o alcance será potente, sobretudo a visibilidade a nível granular, que FII, de alguma forma, traz à mesa com alguma proposta no momento de navegar um dashboard, no seu momento de pricing. Então, eu vou passar para comentar um pouquinho, para dizer sobre do que se compõe essa ferramenta, sem nos desviar do FII. Essa é uma ferramenta que contém um pilar de valor clássico de pricing, muitas vezes mal utilizados ou atacados ou diminuídos na utilização técnica de como um elemento se separa do outro. Eles são distintos. Uma coisa é a lista de preços, se o grande ponto de partida das companhias é a referência de preço do mercado, quer dizer, é onde parte o meu preço mais baixo, sem desconto, sem nada. Qual é o meu primeiro preço? Por onde eu começo? Com que preço eu começo? Então, a lista é um amigo da estratégia de preço. Então, nós temos que separar esse componente como o grande primeiro pilar. Depois, os distintos sistemas que podemos desenvolver uma arquitetura na lista de preço que vai estar no DNA de cada companhia. E a gente vai saber qual é o valor. Depois vamos passar por desconto. Se o desconto base, se na parte de passa de no working, temos que ver qual é a base para entrar no negócio, com que distribuidor, com que canal, com que ponto de venda. Cada um desses pontos me agrega valor. Tem uma estrutura de margem que temos que entender, que tem que servir. Por isso está ConstruSer, para saber quais são essas margens. Depois temos os descontos eficientes, o working, que são todos os investimentos que queremos que de ponta a ponta cheguem ao consumidor, sejam consumidores ou o tipo de investimentos que sejam eficientes, produtivos, para mover que o consumidor veja isso e que seja muito difícil de separar da parte de desconto, porque é um esforço muito grande exigido para ter essa informação, mas o que nós queremos no price aqui é que o working, no passe do working, para que isso seja produtivo, e no final as demais promoções, sem que no conceito de pricing é uma baixa temporal de preço, que representa de alguma forma parte da estratégia de preço, que queremos que o consumidor entenda o comportamento das marcas. Esses 4 pilares são fundamentais em toda a área, gerência, em companhia, na parte de gestão de preços. Se não se separam, as decisões são muito agregadas e vão ter erros conceituais e vão afetar o dia a dia.
Outra parte, outra óptica para ver essa gestão do price a partir da ferramenta do FII é da performance, é como entro a ver esse mundo complexo desses pilares, da categoria, como ela vai evoluindo, como eu comparo com outra categoria, como meço isso, como posso ver qual categoria está substituindo outra, com que velocidade, quais são os produtos, quais são os canais principais de fonte de análise para conhecer. Então, isso vai conectar com profit e management. Então, os canais têm que ser diferenciados de uma maneira efetiva no momento de entender como se diferenciam e como evitamos que, de alguma maneira, podemos evitar o cloud channel, invasões no intercanal, estratégias que depois terminam deformando de alguma forma, porque o canal se transforma num todo. A parte dos clientes quer dizer que, de forma fundamental, a nível de cliente e também a demografia dos campos maltratados, em geral, o qual geralmente se concentra numa cidade mais importante, a demografia mais importante, e deixando outras demografias que, por não haver tempo ou não queremos ver a nível granular, temos que tomar base numa decisão da cidade mais importante, por exemplo. Então, isso é o que se chama business performance, que é a partir dos distintos ângulos que queremos entrar, entender e navegar a ferramenta e entender os primeiros 4 pilares. As métricas, já indo para a parte direita, são 4 conceitos básicos de price que estão muito diferenciados e distintos, que quanto mais você os combine, quanto mais você conseguir subi-los, melhor vão conseguir melhorar o preço e combater de alguma forma, por exemplo, a inflação. Melhorar os custos, conseguir que o meu orçamento esteja reflexionando no negócio. Então, temos um preço base de mercado. Esse preço base nos faz entender como está a competência, se somos seguidores, somos líderes, qual é o nosso papel no preço no mercado, o preço da nota fiscal, que é o preço de fatura que saímos no mercado, que componente está envolvido aí, e que se estou castigando ao preço base até o preço da fatura, e se não, na outro passo da parte mais financeira, que não necessariamente tenha que ter um estado de resultados, mas que essa ferramenta, justamente o que implicitamente traz, em parte de data analytics, que gera que nós sejamos flexíveis, que nós movamos através dos distintos conceitos e colunas, que não sejamos estáticos, e que temos que ver isso não para tomar decisões há 3 anos. Então, o preço neto é um preço um pouco mais abaixo do preço da fatura, e é algo que vínhamos falando também temos então na parte do Value Pillars e também, qual é a lista de preço, desconto base, temos que ver se isso está dentro do preço da fatura, o que vem por fora, qual será o preço que realmente está dentro do preço de desconto e cai sobre o preço neto. E depois temos o preço Pocket Margin, que não é muito diferente do nível bruto ou neto, mas que afinal nos mostra que quando unimos as outras colunas com as da esquerda com custo zero, temos que ver qual é a minha margem no negócio, a margem final depois dos gastos de distribuição. E por último, e não menos importante, o Salesforce Performance. Aqui nós temos depois que temos todas essas ferramentas, não tem nada melhor do que intercambiar a gestão com as nossas equipes, com todas as equipes comerciais, de alguma forma ter a possibilidade de poder ver isso, onde estão, o que está sendo reformado, para que os acordos comerciais sejam mais produtivos, que nos levem a algum lugar, para que não seja uma decisão somente para hoje. Se eu tenho uma ferramenta com essa potência, com esse calibre, o que eu tento é gestionar a abertura do cliente, de território, de produto, de canais, para conseguir consenso e acordos sociais que sejam sustentáveis e que perdurem no tempo. Então, nós temos uma parte do preço, que é algo que podemos
monitorar. Eu posso monitorar qual é o meu preço base e como política de partida que ele vai sendo formado e à medida que ele vai ser castigando até o final da pocket margin, à medida do mercado, política dinâmica de mercado para ver qual é o meu nível de promocional no mercado, meu nível, a minha bolsa de descontos, se temos algo, estou num nível muito agregado ou granular. E finalmente o ponto mais importante que é o mix management. Se eu vou movendo dos value pillars do business performance e a partir do metrics, quando eu chego a conversar com a minha força de venda para falar sobre os planos que eu tenho pensado sobre o que vem em relação à performance de hoje, eu posso tranquilamente revisar que se tenho que me realinhar com o plano original ou modificar, ser mais dinâmico, se eu tenho que ser mais dinâmico e mais flexível. Então, é um conceito que engloba Mix Manager e, claro, sem essa ferramenta, o Mix é um promédio que fica enterrado. E o que queremos saber é esse promédio e entrar a nível granular de informação. Esse tipo de análise comumente vai ser da parte transacional de profits management, é tudo que o Mauro e o Santi falaram da parte resumida, com a visão da parte de price que temos que recolher a informação, analisar e fazer todo o processo com ela. E isso que o que nos contou o Price já há muitos anos, que diz que quando se faz bem a coisa a nível de preço, temos um resultado muito de um market share de um dia para o outro, nós podemos mudar o preço de um dia para o outro, movemos ação para recuperar isso. Quando fazemos algo de uma maneira correta dentro dos desafios que temos que superar no dia a dia, quando se move muito bem essas peças de price e se maneja com toda essa cadeia de profit management, isso nos traz benefícios de magnitude superiores em qualquer uma desses pontos. E às vezes podemos entender em relação a isso que é o volume, matematicamente, ao menos o que geramos em pesos se traslada automaticamente ao EBIT. E sem dúvida, reforçando a mensagem anterior, é uma das tantas aplicações que podem ter todas essas informações, que podemos conseguir essas informações, acionar estas linhas de trabalho a partir deste nível de visibilidade que eu creio que vale a pena destacar. Mas hoje FI é uma ferramenta que já estamos implantamos em 9 operações em diferentes companhias e já chegamos a esse nível de visibilidade por produto, por ponto de venda. Então, sem dúvida, realmente o que pode ser gestionado a partir dessa informação é super potente, por isso é super relevante mostrar esta aplicação. Reforçando o conceito, gestionar o top line, como podemos vender mais e melhor e ser mais eficientes desde a nossa gestão de acordos comerciais e, ao mesmo tempo, ser mais eficientes na parte de core service. E o segundo ponto, obrigado, Martim, pela participação e por nos contar todos esses conceitos. E para conectar com o último ponto da apresentação, eu vou convidar a Alan. Ele vai nos falar sobre a inteligência artificial, que é esse grande componente de ver ao futuro e permitir a analítica que nos começa a recomendar um caminho futuro de ação. É o que vai vir para nós, é o que nós necessitamos que todo modelo desse tipo tenha. Então, Alan, eu vou passar a palavra para você e eu te acompanho daqui. Obrigada, Santiago, muito obrigado. Antes de tudo, eu quero me apresentar, eu sou Alan Palácio. Bom, agora, para concretizar um pouco a ideia de que Santiago vinha falando, que desenvolveu Martim e também Mauro, nós temos alguns passos que são os passos que nós temos que levar para chegar a atrair o valor dos dados para melhorar a tomada de decisões. Temos a parte descritiva, diagnóstica. Isso está baseado em inteligência artificial. E esse é o conceito que vínhamos desenvolvendo anteriormente, e temos o fato de que tem uma grande quantidade
uma hiperconexão, a geração de dados através de dispositivos LOT e outras tendências geram uma grande oportunidade, um grande desafio para poder entregar as relações e poder padronizar essas informações, entender melhor o comportamento não somente do mercado, mas também e do cliente, mas também de nossa performance. Aplicam vários conceitos, também aplica a cultura data-driven, como vimos, como foi comentado, teve uma mudança nas empresas que é complementar a tomada de decisões baseada na experiência desses dados e articulação de insights desses tipos de tecnologia. Também estivemos trabalhando muito com Marketing One, encontramos de que, por exemplo, dentro das experiências de incluir machine learning, de incluir estatística avançada dentro desse tipo de produto, tem um REAR, que é uma aplicação de tecnologia sem o conhecimento disso. Isso gera uma performance baixa que gera alto custos, e esse é um problema que estivemos solucionando com Marketing One, de prover tecnologia dentro dos produtos que fomos desenvolvendo, de maneira que o valor seja percebido pelo cliente. Dentro desses aspectos, geralmente as empresas se baseiam dentro da política delitiva, mas não seja a analítica predictiva. Como o Santiago falou também, nós temos esses 4 passos, que implica também sendo um por um e avançando cada um deles, implica um novo desafio. Então, nós temos que ver quais são os afetos que estão envolvidos dentro do que são esses passos. Aqui podemos ver o que temos algoritmos, temos A/B testing, temos uma história e temos uma visualização. A que se refere isso? É que nós trabalhamos fortemente com Marketing One para determinar quais são os tipos de algoritmos específicos para cada uma dessas aplicações. Tem uma grande quantidade de tecnologia, de disponibilidade. A tecnologia está se convertendo num commodity. O que nós vimos com Marketing One, que é uma forma de usar essa tecnologia da melhor maneira possível. Esses algoritmos podem chegar a ser algoritmos de classificação que nos permitem determinar e estabelecer categorias específicas dos clientes, manejando o número de dados e tendo relações entre padrões e variáveis, onde nenhum humano poderia chegar a ser a regestão, que nos permite determinar quais são os valores contínuos, poder utilizar para prever vendas, variáveis que vão se movendo em determinado tempo, inclusive a utilização de algoritmos específicos que nos permitem encontrar padrões escondidos, determinar insights que podemos utilizar para as operações. Tudo isso se relaciona com um approach muito empírico, baseado no fato de que não é somente a tecnologia que nós publicamos num paper, mas são tecnologias que chegam à mão do cliente e que aportam valor e que incrementa a eficiência da performance de suas operações. Tudo isso conseguimos através de ter essa parte pragmática, como disse o Santiago, com provas para provar aproximações e poder determinar diagnósticos na hora de dizer de que essas performances e esses algoritmos de afetação desses distintos métodos têm que ser contestado com um grupo de uma forma de que, para determinar a melhor performance, quais são os melhores modelos para cada caso particular. Entendemos também que é necessário que esses modelos e tecnologias estejam embebidas dentro das tecnologias na maneira de prover um treinamento, variáveis, relações, correlações e as causas. São aspectos que vão evolucionando no tempo e temos que manter esses modelos pré-treinados. A vigência desses padrões é fundamental e é algo que entendemos fortemente dentro do trabalho que fomos fazendo e vamos seguir fazendo com Marketing One. E também entendemos que no mais além, não somente na parte de engenharia e tecnologia, que estamos dentro dessa parte do Marketing One, temos uma forma na qual nós percebemos os dados do qual podemos processar, e que é através da visualização
que é entender como o usuário percebe e entende essa informação de uma maneira que seja usável, que seja entendível, que tenha sentido, de maneira que os insights obtidos sejam realmente capitalizáveis através de ações, trabalhar muito sobre o que é a implementação e a opção, ao melhorar a visibilidade das ferramentas que desenvolvemos em conjunto com o Market One, podemos melhorar o que é a opção, o que é o fato de que os usuários adotem esse tipo de práticas e melhorem suas operações e possam marcar essa mudança cultural que vemos falando todo esse tempo. Tudo isso complementando com o Data Truth para chegar nesse momento de que sim, que é o fato de trabalhar, detectar o comportamento, o padrão, para poder utilizar a experiência e chegar à predição e a simulação de cenários para poder complementar a tecnologia com um forte conhecimento de domínio que tem o Market One para chegar a uma analítica prescritiva. Eu estou com isso, eu não sei se, Santi, você quer adicionar algo? Não, eu quero reforçar o conceito da experimentação, é começar a nos animar a usar esse tipo de tecnologia, de análise, de provar. O melhor modelo e o mais exitoso vai ser aquele que provamos mais. Então temos que começar a dar lugar a esse tipo de modelo. Então, quanto mais fazemos isso, mais vamos melhorar e vamos encontrar o modelo adequado. Competitivamente, isso também nos vai, às vezes, levar a passos atrás, mas a grande mensagem, está claro, é que temos que ir a esse tipo de analítica, entender os algoritmos é muito importante. Eu acho que entender todos esses pontos da experimentação e começar a provar é o mais forte, certo? Sim, Santiago, um dos aspectos que trabalhamos fortemente com o fato de que o investimento, o retorno de investimento nesse tipo de tecnologia tem que ser basicamente imediato. Por exemplo, se analisamos a aplicação desse tipo de tecnologia, a aplicação desse tipo de técnica e estatísticas avançadas em conjunto com o nosso domínio, nós podemos ver um incremento de margem de uma porcentagem maior do que price. Então, esses são aspectos muito importantes na hora de entender que essa tecnologia é para melhorar o profit management, para realizar operações que, como disse Santiago, no aspecto de pricing como um ponto em particular. É aí onde nós temos que ver que a única forma de melhorar a eficiência das operações requer um entendimento de uma manipulação da quantidade de dados da parte de correspondência e finalmente poder chegar a complementar um insight com conhecimentos de Market One para ter informação confidencial para poder nos aproximar ao cliente. Agora, nesses aspectos, digamos, do que é no mais próximo da aplicação, falamos do que é transitar a esses distintos passos, fazer essa mudança e ver os benefícios que possamos chegar a ter usando a inteligência artificial como uma maneira de melhorar a eficiência de operações. Vamos falar também de algo que manejamos muito, que é quanto que eu posso chegar, qual é o valor que eu determino para isso. Neste caso, eu posso utilizar essa técnica para determinar não somente o CLV ou o custo de cada um dos nossos clientes, mas fazer uma segmentação específica do nosso cliente, identificar quais são os clientes que têm melhor performance e também identificar aqueles que podem chegar a desenvolver, ser clientes de alto CLB e quais podem ser, qual é a fórmula que podemos tracionar o desenvolvimento com esses clientes, como mencionava o Santiago anteriormente. Tem muitos aspectos nos quais não estamos vendo quais são os principais clientes, quais são os seus padrões de compras. E esse é o ponto onde uma segmentação bem entendida pode chegar
podemos chegar, quais são os aspectos sobre os quais temos que trabalhar. Vemos também que como estamos adotando as recomendações e os efeitos massivos que tem sobre a melhora nas vendas. Podemos chegar a entender quais pontos sugeridos, quais são as funções, quais são os clientes que têm uma melhor performance, como podemos dar a eles recomendações personalizadas, melhorar o portfólio, o que estamos fazendo de produtos, oferecer produtos, alguns produtos que não estão comprando, mas alguns produtos que são ideais para eles, indicar isso e ver aspectos que poderiam ajudar em todos esses pontos. E para determinar também os produtos complementares que já estão sendo comprados. Temos também uma forma da qual podemos otimizar a frequência de visitas, personalizar a visão e as características de cada um dos clientes, inclusive trabalhar sobre certos aspectos para melhorar o investimento a capital, não somente nos padrões atuais, mas também nos futuros. Podemos melhorar, como já mencionamos anteriormente, o surpricing, a utilização de promoções, sobre o fato de como podemos chegar a ter melhores margens, e tudo isso complementando com uma quantidade de fontes de informação, que são informações que nos permitem um conhecimento de real time, informações que nós podemos obter macroeconômica, que são obtidas através de motores de busca, temperatura, CPI e variáveis internas, inclusive. Tudo isso para melhorar as performances dos nossos modelos e realmente fazer um driving do profit. Sim, Santiago, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Sim, eu só gostaria de complementar. Sem dúvida, esses são alguns exemplos da área de aplicação de modelos de passado à inteligência artificial que podemos trabalhar, que cabe a nós explorar toda essa informação, como dizíamos antes, informação interna, externa, informação que se gera ferramentas como o FII, da rentabilidade de clientes e de produtos, mas também entender que, inclusive, cada uma dessas análises não são análises separadas ou individuais. Como começamos a relacionar cada uma dessas informações e o impacto que possa ter em cada um desses 5 grandes componentes que definimos aqui. Então, o desafio é começar, como falava antes, começar a provar, seguir provando, aprender todas essas relações de causa e efeito para que cada recomendação que vai nos chegando esteja cada vez mais próxima da realidade do conjunto de clientes que estão sendo realizado. Muitas vezes o modelo nos deveria dizer para que determinado grupo de clientes que tem determinadas críticas e comportamento, qual é a melhor forma de reacionar em determinadas situações. É para aí que temos que ir, é para isso que estamos trabalhando muito próximo a Alan e a sua equipe, e também quero contar rapidamente. Você quer contar rapidamente esse caso, Alan? Bom, para o último, também podemos trabalhar sobre as características específicas que estão tem empresas que estão trabalhando sobre múltiplos mercados, que têm uma dificuldade das características de cada um deles para se adaptar. Então, podemos incluir essa informação e também dar informação específica sobre cada um. Neste caso em particular, o que estamos vendo é que a análise dos padrões de consumo de milhares de clientes, que neste caso temos aproximadamente 12 mil clientes que estamos analisando e, portanto, para entender cada um desses padrões de consumo, seria praticamente impossível. Então, o que fazemos nesse caso é determinar quais são os padrões de consumo de cada um dos clientes, determinar qual é a variabilidade que estão tendo e criar sistemas que proponham ações rápidas. Nesse caso, desenvolvemos essa espécie de semáforo que nos especifica cada um dos clientes, quais clientes estão na baixa, quais são as ações que temos que tomar. Também implementamos um sistema de recomendação de portfólio e também para recomendar produtos que possam trazer mais vendas para melhorar seus volumes e, finalmente, trabalhar com conhecimento específico de domínio que foi desenvolvido durante todo esse tempo pelo Marketing One para poder aplicar ações corretivas comerciais que permitam mais rentabilidade para o cliente, que não estejam
trancando, estagnando e solidificar as vendas dos clientes. Bom, muito obrigado. Esse, sem dúvida, é um caso da aplicação que estamos em posição para mostrar mais detalhadamente o que significa cada caso e também a importância de que quando temos esse tipo de recomendação, como dizia, que clientes que estão em determinados lugares, que estão começando a mostrar comportamentos na queda, podemos relacionar com outras informações e ver quando esse comportamento de queda é mau, quando ter um potencial de desenvolvimento onde podemos seguir trabalhando e as ações e decisões que são tomadas em cada uma dessas ações serão diferentes. Então, poder ter essa visão integral, completa e entender o que passa com cada um dos clientes é fundamental, e sem esses conceitos de transformação digital que viemos mencionando, na capacidade de Big Data, processar isso, esse volume de dados, a capacidade de ter a inteligência do negócio para interpretar de uma forma adequada e orientar as decisões, é muito importante que as companhias desenvolvam isso. Então, assim que muito obrigado, Alan, pela participação. Já estamos quase terminando o nosso espaço, ficam 4 minutos, então eu vou convidar o Mauro que se una a nós, Martim também. Obrigado a vocês por nos acompanharem nessa apresentação. Obrigado a todos que estão no outro lado por nos acompanhar. Eu não sei se vocês querem, por favor, podem publicar, por favor, o slide de fechamento? Ok, grandes conclusões, então, dissemos que a transformação digital veio para ficar, realmente temos que pensar numa de transformação digital, aproveitar todo o valor que os dados têm para dar à companhia e às equipes no momento de ação, desenvolver um conceito de Big Data, como foi dito recentemente, a capacidade analítica das equipes, mas algo muito mais importante que eu falei e eu vou seguir falando, que pode ser um fator diferencial, e para isso, no nosso fechamento, eu quero tratar de deixar essas frases, não é para repassar, mas é que cada um de vocês possam ver e pensar por vocês mesmos, que podem ser muito profundas. Eu vou falar somente da primeira, tá? Que é o mundo que vem ainda não tem dono. O que significa isso? Que os que começam a ser pioneiros, a usar esse tipo de analítica para tomar decisões e redefinir o futuro do negócio, sem dúvida, vão ser os primeiros a chegar e que vão moldando esse futuro. Então, começar a trabalhar em matéria de desenvolvimento, começar a nos converter em companhias, usar a informação para acionar e começar a nos animar para o futuro. E como eu dizia antes de terminar a situação, podemos provar vários modelos, um pode ser melhor que outro, mas vamos aprender de todos. E essa aprendizagem é capitalizada e vem em forma de recomendação no futuro. Então, por meu lado, esse é o fechamento, as grandes conclusões. Não sei, Mauro, não sei se você quer fazer alguma reflexão. Claro que sim. Primeiro, eu quero parabenizar a todos. Realmente as exposições foram muito claras, de muito valor. Eu fico com 2 mensagens de questões que viemos falando no longo desse espaço. Um deles tem a ver com o potencial que pode ser liberado, ou a magia que pode acontecer quando se combina a ciência de dados e analítica avançada com o conhecimento técnico do negócio. Isso é fantástico, realmente isso pode chegar a alcançar níveis de impactos organizacionais que nós ainda não podemos nem imaginar. Particularmente isso me motiva, me inspira e me apaixona muito entender onde nós todos podemos chegar, né, nesse sentido do sistema. E no segundo ponto, é entender que a transformação digital não necessariamente implica investimentos e
desenvolvimento que tem a ver com longo prazo do negócio, porque temos que entender que o caminho tem que ser percorrido e vemos que desde Market One conta com ferramentas poderosas para melhorar os negócios de hoje e também a transformar a médio e longo prazo. Tem ferramentas muito poderosas nesse sentido, aqui apresentamos uma, então também quero agradecer a todos que nos acompanharam nesta 1h30, e então hoje fomos um relógio suíço, certo? Pontualmente, então estamos muito contentes com o tempo que tivemos. Martim, bom, eu também quero agradecer por me dar um espaço para falar sobre o Price, e igualmente, igual o que o Mauro comentou, eu quero reforçar essas mudanças que estão por vir, o que nos desafia, o que desafia as companhias, e isso é um desafio para muitos também. Então, obrigado pelo espaço. Obviamente, estamos à disposição, a equipe geral, para qualquer consulta, experiência que queiram compartilhar, neste caso, como apresentou Alan. Então, parece que em algum espaço que vocês quiserem, se alguém teve alguma dúvida, podem entrar em contato conosco. Claro, aqui ficamos à disposição para qualquer dúvida, consulta, inclusive para revisar as ferramentas que falamos no dia de hoje com um grande nível. Estamos aqui para ajudar a todos e, quem sabe, poder fazer alguma coisa juntos nos próximos meses. Bom, muito obrigado a todos. Obrigado. Tchau.